Eu tenho uma dúvida. Vivo uma relação muito delicada com minha mãe. Eu não sinto um amor vindo dela e isso me machuca muito. Como posso fazer para tentar melhorar isso? Essas dificuldades entre mãe e filha, elas têm uma raiz. É importante a gente saber onde é que começou essa dificuldade. Existe algum fato da sua vida? Existe algum momento da sua história em que você percebe que ele foi um divisor de águas para mudar o jeito como a sua mãe lhe tratava? Ter essa consciência, buscar dentro de você, primeiramente, se existe essa recordação, essa memória. Verdade, eu nunca pensei, onde é que começou a ser difícil a minha relação com a minha mãe? Porque, olha, num primeiro momento da vida, aliás, os psicólogos dizem isso, né? Que é o vínculo mais profundo que nós podemos ter na vida é mãe e filho. É o vínculo porque a criança já nasce, né? O pai já tem um déficit de 9 meses, né? Durante 9 meses nós somos gestados dentro do ventre de uma mulher. É impossível que a gente não tenha com ela uma estreita relação. Já começa por aí. Mas à medida em que a gente é jogado para fora do mundo, né, em que a gente começa a viver, nós vamos tendo um contexto que não tem a mesma proteção do ventre. Então a gente vai sendo expostos à própria competição com os irmãos. Enquanto você está dentro da sua mãe, ela tem uma dedicação exclusiva a você. Quando você sai, você começa a competir o espaço com seus irmãos. Começa a dividir o espaço com as pessoas que fazem parte do mundo da sua mãe. E é geralmente nesses momentos em que alguma coisa faz com que o cristal quebre, né? Mas essa relação, ela precisa ser cuidada. Porque a gente vai descobrir que num determinado momento, nós começamos a disputar os afetos, né? Isso é natural na vida humana. Essa disputa é natural dentro das nossas casas, ela é um processo inconsciente. Ainda que a gente não saiba disso, nós estamos disputando as atenções o tempo todo, não é? E quanto mais consciência a gente tem disso, melhor a gente vai administrar. Muitos problemas dentro de casa, entre pai e filho, estão justamente diretamente ligados a essa competição. É um filho querendo ser melhor que o outro, por quê? Porque eu sei que quando eu sou melhor, eu tenho a atenção da minha mãe. Ou então é aquele querendo ser o pior. Porque já que ele não pode ser o melhor, ele vai ser o pior de todos, porque ele sabe que pelo menos raiva ele vai provocar. Ele vai tirar a atenção. Ele vai chamar essa atenção. Então o ambiente familiar é um ambiente de disputas, não tem outro jeito. E é por isso que a gente precisa administrar bem essas disputas de maneira muito consciente. Na hora que você percebe que você está sendo desonesto com sua mãe, exigindo dela o que ela não pode lhe dar, sendo egoísta, esquecendo que ela precisa cuidar do outro também. Então muitas vezes esses traumas, muita gente que fica assim, minha mãe não gosta de mim, ela gosta muito mais do meu irmão do que de mim, precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós estamos sendo injustos. Ou então você que é mãe, precisa tomar cuidado, porque às vezes você está realmente preferindo um filho. E é natural isso, gente. Às vezes aquele filho corresponde um pouco mais às suas expectativas, às vezes ele é um pouco mais parecido com você. É natural, é mais fácil a gente gostar de quem é parecido com a gente, né? Com quem tem as mesmas predileções. Então precisa tomar muito cuidado para você não rejeitar, não colocar de lado aquele que de alguma maneira tem dificuldade com você. O vínculo familiar, ele precisa ser bem administrado por causa disso. Disputas, contendas, né? A gente acha até estranho, mas será que isso tem dentro da nossa casa? Tem. Onde existe ser humano, lá existe esse processo natural dessa disputa. Eu quero ter a atenção do outro. Eu quero ter a atenção do meu pai, eu quero ter a atenção da minha mãe, eu quero ter a atenção dos meus irmãos. E nós agimos muitas vezes em torno dessa busca afetiva. Interessante, gente, mas o afeto é a maior necessidade que nós temos na vida. E o que é a vida afetiva? Você amar e ser amado o tempo todo. Um padre que tem bons amigos, que tem bons relacionamentos humanos, sólidos, ele vai ter muito mais facilidade de viver a castidade dele.
do que aquele que não tem, do que aquele que é sozinho, do que aquele que é fechado no seu mundo. Dentro da nossa casa, o afeto é o principal alimento. Pode observar. É o afeto que faz a gente dar conta da vida. É o tanto que a gente foi amado na medida certa. Nem de mais, nem de menos. Quando a gente é amado demais, a gente fica aborrecido demais, a gente fica manhoso demais, a gente fica querendo que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade. Quando a gente é amado de menos, a gente fica carente, muitas vezes agressivo, né? Os dois opostos fazem mal. Mas agora, o equilíbrio faz com que a gente seja um pouco mais firme na vida. É esse equilíbrio de afetos. Então eu estou dentro de um lugar onde naturalmente existe uma competição para ser mais amado do que o outro. É natural na vida humana isso. Mas aí a gente começa a administrar isso. Quem precisa administrar? Todo mundo. Eu, como filho, preciso ser honesto. Não. A minha mãe me dá atenção, mas ela tem que dar atenção ao outro também. Eu não sou sozinho dentro dessa casa. Eu não vou ser egoísta. E a minha mãe e o meu pai vão ter também essa sensibilidade. É mais fácil amar aquele filho, então vamos tomar cuidado para a gente não amá-lo demais e esquecer dos outros. É assim que funciona a vida. O afeto, ele precisa ser racionalizado de vez em quando. Porque se ele for só ele, a gente corre risco de ser injusto com o outro. O afeto por ele mesmo, se não tem um pouquinho de razão ajudando a clareá-lo, ele pode ser altamente destruidor. É aquela velha história, a gente ama demais e ao amar demais a gente sufoca, a gente não permite o outro de crescer. E isso é perigoso. Então esse equilíbrio a gente precisa fazer. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Padre Fábio, tenho 29 anos e tenho pensado muito enquanto para mim tudo parece ser mais difícil. Quanto mais eu luto para conseguir alguma coisa, mais longe isso me parece. Formei na faculdade de turismo como a melhor aluna da classe, mas depois de 4 anos a faculdade ainda não entregou o diploma, e o que me dificulta muito arrumar um emprego. Não desisti, fiz pós-graduação e agora estou fazendo um curso técnico em informática. Mesmo assim, só consigo emprego temporário. Muitas pessoas que se formaram comigo já conseguiram um diploma, estão trabalhando, mas eu, como disse, só consigo vagas para empregos temporários. Por que na minha vida profissional, tudo parece ser tão difícil, padre? Minha filha, às vezes a gente vive alguns momentos da vida em que tudo parece meio amarrado mesmo, meio truncado mesmo. Eu tenho um amigo que eu falo isso para ele de vez em quando. Tudo dá errado para ele. O cartão do banco dele bloqueia toda semana. Ele vai tirar o dinheiro não sai. Mas consta que depois saiu, ele tem que arrumar uma confusão no banco de novo. Todo mundo recebe a correspondência certa com a senha tal, a dele não vem. Então às vezes a gente acha que, eu vou usar um termo feio, né? Parece que outra pessoa está cagada de urubu, né? A gente fala. Desculpe minha expressão feia. Mas isso não pode se aplicar na nossa vida. A gente tem que fazer de tudo para que a gente nunca tenha esse complexo. Porque se você tem esse complexo de que as coisas só dão erradas para você, é possível que psicologicamente você se disponha a esses problemas. Tem que começar a pensar mais positivo e começar a descobrir na sua postura, será que não existe também alguma coisa do seu jeito de ser que esteja desencadeando esses desacertos todos? Porque eu não acredito em falta de sorte. Eu não, de verdade, não acredito mesmo. Não acredito em sorte nem falta de sorte. Eu acredito em perspicácia, em atitude. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar, padre, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável. Tudo bem, mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errado para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. O diploma não saiu ainda, por quê? Porque deve estar faltando uma atitude de ir lá, de exigir aquilo que é direito seu.
A faculdade não pode negligenciar o seu diploma. Não é possível que depois de 4 anos de faculdade, você ainda esteja necessitando do seu diploma e ele não está nas suas mãos. Então falta muitas vezes atitude da nossa parte. Você sabe, minha gente, às vezes eu fico vendo, nós somos educados dentro de... Às vezes, né, você encontra pessoas, eu particularmente fui educado dentro de um contexto assim, em que a gente fica muito conformado com as coisas não darem certo. Eu precisei, num determinado momento da minha vida, quase que fazer uma quimioterapia psíquica, né? Expulsar isso de mim. Às vezes nós abrigamos dentro de nós um espírito muito conformado. Isso é muito natural de famílias simples, que acostumaram a não ter a oportunidade. Então fica sempre assim com a cabecinha, não deu certo ainda. Mas por que não deu certo? Pois é, eu fui lá e eles não souberam me explicar. Isso nós não podemos admitir. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Agora você tocou numa questão que eu acho fundamental na educação dos nossos filhos e na sociedade nos dias de hoje. Nós estamos com um excesso de gente formada em faculdade. Diploma não falta nesse mundo hoje, viu? Agora, falta especialidade técnica. Então, será que não está na hora de nós começarmos a pensar um pouco nas opções que nós estamos fazendo? Você que é jovem, você que está aí pensando que faculdade vai fazer, pense 2 vezes, viu? Porque às vezes um curso técnico bem feito vai te dar muito mais oportunidade de trabalho que um diploma na mão. Aliás, eu estou tendo a graça, a alegria de assumir lá na diocese agora a vice-presidência da Fundação Dom Couto. E a Fundação Dom Couto é uma instituição, não é uma fundação da diocese que tem por objetivo fazer o bem, fazer a caridade. Só que nós não queremos mais obras assistencialistas. A gente sabe que o assistencialismo pode acomodar as pessoas. E você sabe qual que é a principal obra da Fundação Dom Couto atualmente? Formação e capacitação de jovens em áreas profissionalizantes. Aliás, esse é o caminho. Se hoje nós quisermos ajudar de maneira efetiva uma pessoa, é dar a ela a oportunidade de aprender o ofício. Se você, por exemplo, pega todas as áreas técnicas do mundo hoje, os trabalhos especializados. Então eu preciso de um pedreiro na minha casa. Meu pai era pedreiro. Meus irmãos aprenderam o ofício, mas só um deles que trabalha até hoje como pedreiro. Hoje, eu tenho amigos lá em Taubaté que trabalham com construtora. Eles falam, padre, se hoje chovesse 20 gesseiros lá em Taubaté, ainda assim faltaria mão de obra para tanto serviço que tem. Então, muitas vezes, nós estamos nos encaminhando para a faculdade e nós estamos nos esquecendo das profissões práticas. Vai chegar um momento que a gente vai precisar de um eletricista, nós não vamos ter. Vai chegar um momento que nós vamos precisar de um pedreiro, nós não vamos ter. Por quê? Porque está todo mundo se encaminhando para as faculdades, para isso, para aquilo, mas a vida prática está perdendo espaço. Então, se você tem a possibilidade de fazer alguma coisa, se você tem, de repente, aí uma aptidão, eu gosto de mexer com fio, eu gosto disso, vai estudar. Vai fazer um curso técnico de eletricista, vai se capacitar. Deixa dessa história de que todo mundo tem que ter diploma universitário, porque isso já está passando, viu? Inclusive, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitos dos nossos filhos vão enfrentar problemas seríssimos de desemprego no futuro, por causa do excesso de faculdades que nós temos hoje no Brasil, que virou um negócio, né? Todo mundo hoje tem faculdade, as nossas cidades estão lotadas de faculdade, e muitas vezes, na hora que nós precisamos de um bom funcionário que saiba fazer aí um bom serviço de carpintaria, de marcenaria, nós não temos. E essa é uma questão que vale a pena. Então, tomar uma atitude. Aí lá eu estava contando da fundação. Sabe qual que é a primeira turma que vai ser formada agora? Eles são especialistas em restauro de imagens. Por quê? A fundação tinha lá o museu, com muitas peças precisando ser restauradas, não tinha dinheiro para isso. Buscamos a parceria com o Sesc SESI
Senai e o SESI, e estão lá recebendo formação qualificada para depois não só reformarem as imagens, fazerem os restauros que o museu precisa, mas depois também poder trabalhar em outros lugares e levar a profissão adiante. E o que é interessante, é a primeira turma que vai ter essa formação no Brasil e que sairá lá de Taubaté. São 26, parece 26 ou 27 jovens se especializando em restauro de imagens. Então, vale a pena ficar com a gente pensar sobre isso, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas estão enfrentando o desemprego, porque está todo mundo com o diploma na mão, mas não sabe fazer muita coisa com aquele diploma. Então, o diploma é importante? Termos formação acadêmica é importante? Mas nós também não podemos nos esquecer que a formação técnica, ela é tão importante quanto. E que hoje existe um vasto mercado de trabalho precisando desses profissionais e falta mão de obra especializada para isso acontecer. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Porque quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, aporrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca.
não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade.
O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita. Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excesso, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração. De ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? Gostaria de saber, já que segundo o Apocalipse o mundo vai acabar, ele vai acabar mesmo? E se Deus vai voltar para levar para si um povo escolhido por ele, qual é a característica deste povo? Por favor, me indica na Bíblia uma resposta. Veja bem, todo o Apocalipse está escrito a serviço de uma comunidade, já disse isso daqui. O que é a finalização do grande reino, né? É a queda do Império Romano. Para a comunidade de São João, o mais importante é acabar com o Império Romano, o domínio do Império Romano. Então todas aquelas profecias apocalípticas, elas estão diretamente ligadas a uma realidade histórica, uma necessidade de libertação do povo com o poder romano. É claro que isso tem repercussões escatológicas, né? Não é apenas a leitura histórica. O que é uma leitura escatológica? É a gente pegar aquilo que era deles e nós fazermos a leitura para nós hoje. Quando nós falamos de final do mundo, hoje nós também estamos falando de um processo de caos que o universo vai vivendo e que daqui a pouco a vida humana está impossibilitada. Isso é uma coisa. Falar no fim desta matéria. Outra coisa é você falar do fim do mundo naquilo que tem conotação que Jesus fala no Evangelho de São João. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser do mundo, né? Vamos trabalhar essa expressão como sendo o fim do mundo a que se refere o Apocalipse é justamente essa finalização de tudo que é ruim e que precisa terminar, porque a experiência do mal no mundo vai levando o mundo para o caos. A experiência do mal vai fazendo com que a realidade volte a ser caótica, porque o mundo é aquele que está na ordem, o imundo é o que está fora da ordem. O Apocalipse ele é uma palavra que está sempre a serviço deste imundo que precisa voltar a ser mundo.
daquilo que está fora da ordem e que precisa ser reestabelecido. E aí nós temos então uma esperança da parousia, de que Jesus voltará, que é uma esperança escatológica, mas é também histórica. Sobre este retorno escatológico eu não sei lhe dizer muita coisa, porque até mesmo a Sagrada Escritura fala disso. Não sabemos quando nem como será. Quando é que Jesus volta ao mundo? Quando eu, como pessoa, assumo o compromisso e a responsabilidade de sê-lo de novo. Quando eu, como pessoa, assumo em mim a responsabilidade de ser Jesus para aqueles que estão do meu lado. Jesus voltou. Não estou falando de uma volta escatológica sobre aquela que é essa que você me pergunta. Eu não sei como será, como se dará, porque não temos uma revelação sobre isso. Mas sobre esse retorno na história, sobre isso nós podemos falar. E isto é matéria humana. Eu sempre gosto de dizer isso, gente. Eu não fico falando daquilo que eu não sei. Eu não vou ficar fazendo perguntas para mim sobre aquilo que eu não sei responder. É como que será depois que eu morrer? Não adianta eu ficar fazendo essa pergunta só morrendo para saber. É uma pergunta absolutamente infértil. Eu querer saber como será depois da minha morte, eu não posso. O máximo que eu posso fazer é sonhar, é ficar imaginando, mas isso não é resposta plausível. Agora, como é a minha vida, sobre isso eu posso falar. Como é a sua vida, sobre isso você pode falar. Então, se você não tem condições de ocupar-se de como será a sua morte, de como será depois que você morrer, ocupe-se daquilo que você pode. E muitas vezes nós perdemos um tempo danado fazendo esse tipo de pergunta para nós. E às vezes a gente perde a qualidade da nossa vida projetando a nossa preocupação o tempo todo nesse fim do mundo anunciado. Eu não me ocupo dessa realidade. A única coisa que eu permito desse fim do mundo que venha para dentro de mim, sabe o que é? É a urgência de eu fazer hoje aquilo que eu preciso fazer. Eu saber que Jesus vai voltar e que pode ser a qualquer momento, me coloca numa perspectiva de vigilância. Então eu quero ser um bom homem hoje, você pode ser uma boa mulher hoje, vamos ser o melhor ser humano que nós pudermos hoje, por uma razão simples. Jesus está voltando. E no momento em que eu me organizo como pessoa, que eu saio do caos, que eu deixo de ser imundo, eu entro nessa perspectiva do reino de Deus. E isso é muito bonito. O caos que o mundo está, essa poluição que o mundo tem, esse problema ecológico que nós vivemos, é também um problema humano. Nós não podemos negar que as nossas geleiras também estão inundando a nossa vida. Nós também não podemos negar que o nosso clima está complicado. Que você também tem tempestades dentro de você, que você também vive o perigo constante de furacões que quase te derrubam como pessoa. Não é só a Califórnia que pegou fogo, não. Tem muita gente com fogo interior acabando, destruindo tudo, queimando tudo. O fogo do ódio, o fogo do desamor. Tem muitas geleiras caindo, muita gente sendo destruída por essas enchentes tenebrosas, terríveis. As enchentes dos nossos ódios, da nossa preguiça, da nossa insatisfação, da nossa frustração. Minha gente, os problemas ecológicos do mundo, eles acontecem e estão presentes o tempo todo. Mas eu arrisco a dizer que hoje o problema humano é muito pior do que tudo que está acontecendo em volta de nós. E aliás, o que está acontecendo em volta de fora é apenas uma consequência da desordem interior. Foi justamente a ganância por um mundo novo que fez com que o homem destruísse a estrutura de mundo que nós temos. Então, se o mundo hoje está imundo, se hoje a poluição está tomando conta das nossas cidades, é porque nós estamos poluídos por dentro também. A nossa mentalidade está poluída, nós estamos maldosos demais, nós estamos buscando o mal o tempo todo, nós estamos fazendo opção pelo mal o tempo todo. E aí, as catástrofes, essas que destroem as cidades, elas acontecem com a mesma intensidade dentro de nós. E você sabe muito bem disso. Não estou falando de uma teoria. Você também deve ter sido, em algum momento da sua vida, vítima das suas tempestades interiores. Não foram poucas as vezes, não é verdade?
Não foram poucas as vezes que você também teve a sua Nova Orleans aí totalmente inundada. Não foram poucas vezes em que o seu coração ardeu, sofreu com os fogos que são próprios do mundo de hoje, com as injustiças que são próprias do mundo de hoje, com os sofrimentos que são próprios dentro do mundo de hoje, e você queimou e você destruiu as suas moradas, assim como a Califórnia também foi destruída pelo fogo que arrasou aquela região. A vida é assim, minha gente. As tragédias estão de fora, mas é porque antes elas estão dentro de nós. E as tragédias acontecem de fora na medida em que a gente não cuida das nossas tragédias interiores. Volte à simplicidade. Busca lá as suas raízes. Apague os fogos. Estanque essa enxurrada. Conserve as geleiras. Há tanta coisa dentro de você que merece cuidado e que às vezes um simples retorno às suas raízes, você começa a se apegar àquilo que é essencial. Quando a gente se dispersa nos nossos acidentais, a gente deixa de enxergar aquilo que é essencial. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a reconstruir a sua cidade interior tão devastada, tão destruída, tão estragada às vezes. E seja feliz na medida que você pode. Uma certeza eu tenho, você merece. Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que pela nossa natureza humana não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e em certas oportunidades causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas? Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção, os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso, eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco, então cuidado, porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha, você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né, através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum.
São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente eu reconheço em mim o que muitas vezes me afasta de pessoas. Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Ah, aquele dia você me viu e não... não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, é. Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Que você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural, e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso. Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é. Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem, que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite, quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abatê-la. Por isso esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita.
O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo tanto de amor que você oferece para ela, todo tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, uma pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa, este amor você não merece, você merece coisa melhor. Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta, você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteira, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você. Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr. Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem andar, voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito, ganhar, ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado.
Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conseguir conquistar o que o dinheiro pode lhe dar. Mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar. E é isso que eu desejo a você. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vou pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que, quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar. Então hoje eu vou pedir a Deus um milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar, para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios. Porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus, olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros. Quantas vezes eu não me amei
acolhendo o não amor do outro. Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói. Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o seu amor, com a sua misericórdia, porque eu sei que sou uma gracinha. A gente precisa se amar muito. O ciclo do alto amor, ele é muito difícil de ser vivenciado, de ser experimentado, porque nós temos com muita frequência um autodesprezo. A gente entra em experiências de autodesprezo que são absolutamente nocivas para nós. A gente tem muita dificuldade de administrar os nossos insucessos, os nossos fracassos, dos mínimos aos mais volumosos. De repente você não conseguiu ser como você gostaria de ser, de repente você não fez o que você gostaria de ter feito. Desde as escolhas mais elementares, minha gente, aquilo que na filosofia a gente chama de acidental, né? Que não tem nada a ver com a essência ainda, é só acidental, tá ali beirando. A gente faz escolhas acidentais o tempo todo, a roupa que a gente vai vestir, o lugar que a gente vai comer. Mas existem escolhas que são essenciais, que são aquelas que modificam na sua estrutura, que modificam quem você é. Então, o que é interessante? A experiência de você perceber que no seu dia a dia, manter o amor próprio significa você se reconciliar com as escolhas acidentais e infelizes que você fez. E dependendo da escolha acidental, ela repercute na essência. Sim. Você acidentalmente escolheu um namorado, por exemplo. Você tinha 1 milhão de homens para escolher. Sim, porque você é uma mulher que tem muita possibilidade. Aí você escolhe aquele cara. Aí você escolheu aquele cara, foi acidental. No primeiro momento é acidental. Por que é acidental? Porque poderia ser outro. Não é uma realidade que você não pode substituir. Aí a convivência com aquela pessoa, que num primeiro momento foi acidental, vai se aprofundando, aprofundando, e de repente aquilo se transformou numa relação essencial, porque passou a modificar as estruturas mais profundas da sua personalidade. A pessoa que era acidental passou a ficar na essência com você. E aí, às vezes essas pessoas podem ser terríveis na nossa vida. Elas podem nos estragar, elas podem nos retirar do eixo da nossa verdade, elas podem nos espoliar, elas podem nos machucar, elas podem nos estragar emocionalmente. Aí aquilo que foi acidental no primeiro momento, depois repercutiu essencialmente. Então é por isso, o tempo todo, nós estamos fazendo experiências, escolhas acidentais, com as quais nos frustramos. A gente se frustra muito numa experiência acidental. Depois essa frustração joga consequências na nossa essência, na nossa verdade. Então a gente vai minando muito a estrutura do alto amor. É o amor próprio que nos protege de tudo. Inclusive dessa história de ficarmos ofensíveis ou não. Quando eu me amo, quando você se ama, quando você tem um respeito por você, toda vez que você for caluniado, é difícil? Eu não estou falando de uma postura fácil. O que você vai tentar fazer? Não prestar atenção na calúnia, não gastar energia com a calúnia, não gastar tempo com os caluniadores. É a mesma coisa que você cair no asfalto, ralar a sua mão, e quando começar a cicatrizar, você vai, rala de novo. Isso é cultivar a ofensa.
Isso é cultivar a calúnia. Isso é fortalecer o caluniador dentro de nós, ou a energia negativa que alguém nos ofereceu numa bandeja. Quem decide em não guardar isso? É o soldado do alto amor. A guardiã do alto amor. Então, a guardiã do seu alto amor, é que vai fazer a triagem. Guarde isso, não guarde isso. Guarde aquilo, mas não guarde aquilo. É o amor próprio, essa instância. Vou inventar aqui, não sei se estou falando uma bobagem, estiverem presentes os psicólogos que queiram me corrigir, mas eu poderia dizer que o amor próprio é a instância emocional mais inteligente que nós podemos ter em nós. Será que estou errado em dizer isso? Pensar que o amor próprio é a instância mais inteligente em nós. É ela que vai fazer o discernimento de tudo aquilo que a gente vai guardar ou jogar fora. É interessante pensar assim, eu gosto de pensar assim. Se estiver errado, depois eu vou me corrigir com o tempo. Mas a instância do alto amor como algo que está muito purificado, muito certo, é igual à consciência. Quando nós falamos de consciência, e eu sempre gosto de dizer que Deus nos fala pela consciência, por quê? Porque a consciência é o lugar que em nós é muito puro. Por que a gente não dorme com a consciência tranquila? Porque nós enchemos ela de impureza. Ela sabe tudo que a gente faz de errado. Quando nós não estamos com a consciência purificada, a gente não dorme, a gente fica muito mal, a gente fica incomodado com o que tomou de decisão, ou que falou, que agiu. Então o que é interessante? Eu pensar que a minha consciência é o lugar do meu amor próprio. E é o amor próprio que nos protege. Você está sendo invadido o tempo todo. Eu não tenho medo de ar. Tenho certeza que você está sendo invadido o tempo todo por pessoas que têm respeito por você e que invadem com coisas boas, porque ser invadido não é de todo ruim, né? Eu sou invadido por pessoas boas, eu sou escancarado por pessoas boas, que trazem energia positiva, que me trazem boas palavras, que me trazem boas propostas, que me trazem boas ações, bons fluidos. Ótimo! Mas nós também estamos sendo invadidos por pessoas que nos trazem muitos fardos, muitos pesos, muitas situações desagradáveis. E é aqui que a gente vai fazer a triagem. O que a gente vai escolher guardar de tudo isso que é invasão na nossa vida? Invasões positivas, invasões negativas. Então, é o alto amor, essa guardiã, esse soldado, que será capaz de fazer a triagem do que nós iremos guardar em nós e do que nós iremos rejeitar. Então, se lhe ofende, preste atenção. Por que está lhe ofendendo? Será que tem alguma conexão com a sua verdade? É bem possível que sim. É bem possível que a palavra ofensiva esteja mostrando para você aquilo que você não gosta de reconhecer. E você se sente assustado quando alguém disse, porque de alguma forma está tornando público aquilo que você gostaria que ficasse eternamente nos bastidores. Quando é calúnia, não. Não há nenhuma conexão com a verdade. Então, entra por aqui, sai por aqui. E não volta mais. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí algumas pessoas, não, padre, mas como é que a gente faz quando a gente é caluniado? Claro que eu vou ficar abalado, claro que eu vou ficar chateado. E claro que a ofensa dói. Sim, minha gente. Primeira coisa que a gente precisa distinguir que ofensa é muito diferente de calúnia. Quando o outro me ofende, ele está me dizendo alguma coisa que diz respeito a mim ou não. Então,
Se não diz respeito a mim, é calúnia. Então já há um filtro natural no entendimento. O filtro natural do entendimento vai me ajudar a distinguir se aquilo que o outro está me dizendo é uma ofensa ou se aquilo que o outro está me dizendo é uma calúnia. Se o outro está me caluniando, é diferente, ele não está me ofendendo. Pode até ter uma carga de ofensa, mas o que ele está fazendo é mais grave. Aqui eu me refiro. E sim, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que em nós é frágil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus defeitos. E quando alguém me ofende a partir de um defeito que eu tenho, e eu faço de tudo para manter aquele defeito sob cuidados, sob disfarces, imediatamente eu tenho aquela indisposição que o outro está me dizendo. Então, o outro me ofendeu porque de alguma forma encontrou uma verdade dentro de mim. Aquilo que ele está dizendo, se não é calúnia, a diferenciação está aí, se ele não inventou aquilo está me ofendendo porque de alguma forma tocou uma realidade da minha personalidade, do meu jeito de ser, que me incomoda. E é claro, me incomoda porque eu sei que de alguma forma está minimamente alinhado com uma verdade que eu tento esconder. Da mesma forma, quando eu escuto, nossa, mas que absurdo que essa pessoa está dizendo, ou está escrevendo, ou está falando, né? Aí o que acontece dentro de mim? Eu naturalmente faço um processo de distanciamento e digo, não, isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está escrevendo, não tem nenhum alinhamento com a minha verdade. Claro, machuca, a gente fica chateado, mas não demora. Você não deixa demorar dentro de você. Quando eu digo entra pelo um ouvido, sai pelo outro, é porque não vai demorar. Eu não estou minimizando o efeito desagradável que as pessoas provocam em nós quando nos ofendem. Eu só estou dizendo que quando nós sabemos que aquilo não tem uma conexão com a nossa verdade, nós deixamos passar. A gente não retroalimenta. Porque o que é que nos machuca tanto no comportamento? E muitas vezes nós adotamos comportamentos altamente destrutivos por isso. Eu escuto, reescuto, escuto, reescuto e fico naquele ciclo. Entendeu? Aí eu fico fazendo aquele ciclo vicioso. Então a pessoa escreve uma coisa muito desagradável para mim nos comentários. Se eu sei que aquilo está me ofendendo, eu presto atenção. Por que está me ofendendo? Tem algum alinhavo com a minha verdade? Tem? Então tá bom. Deixa eu prestar atenção nisso que a pessoa está dizendo. Quem sabe essa ofensa poderá até me ajudar a identificar no meu comportamento e fazer uma modificação, alterar positivamente algo que em mim pode ficar melhor. Por causa de críticas que nos chegam de fora. Gente, quando nós queremos crescer, até a crítica de quem não nos ama nos ajuda. Escreva isso no seu coração, no seu entendimento. Quando você quiser crescer, até a crítica de quem não lhe ama vai lhe ajudar a crescer. Tudo pode ser transformado em instrumental de transformação. E o que é bacana é que quando a gente identifica que aquela palavra muitas vezes é caluniosa, ela não tem nenhuma conexão com a nossa verdade, aquela palavra não tem nenhuma razão, não faz sentido para nós, o que você faz? Entra no ouvido e sai no outro. Enquanto passa, machuca. Enquanto você lê, machuca, mas você não deixa demorar. Então era sobre isso que eu estava falando. Eu tenho um horror de simplificar o que para o outro é importante. Então, eu não quero de maneira alguma, com a minha forma de pensar, lhe fazer acreditar que aquilo que lhe ofende não é importante. Não é sim.
Mas eu queria que você prestasse mais atenção naquilo que de fato lhe ofende. Se está lhe ofendendo, pode ser que tenha alguma razão. Agora, se é calúnia, se não tem nenhuma conexão com a verdade, se está completamente desalinhado com o que você sabe de você, entra por um ouvido e sai por outro, e não demora. Não pode demorar porque é um exercício de amor próprio. É difícil? É muito difícil. Ainda hoje, numas respostas que eu dava, eu dizia, olha, é um processo extremamente doloroso porque requer muita maturidade espiritual você chegar à conclusão, o outro está me ofendendo porque ele tem razão. E eu não gosto de me reconhecer assim, mas ele tem razão. Quando o outro me chama de egoísta, quando o outro me chama de possessivo, quando o outro me chama de invejoso, quando o outro me chama de vaidoso. De alguma forma, aquilo que o outro está nos dizendo diz respeito ao que o outro percebeu em nós. Diz respeito à nossa verdade pessoal. Então, causa um sofrimento. Causa, a gente sofre. Mas não deveria. Não deveria sofrer. Não deveríamos sofrer. Deveríamos interpretar aquele alerta como uma oportunidade de sair disso, porque muitas vezes, ou melhor, às vezes é até bom sofrer sim. Às vezes é até bom sofrer. A gente não deve sofrer quando aquilo que o outro está dizendo é apenas uma projeção de si mesmo. Ele está se projetando em mim. E a gente deveria ter essa maturidade emocional, espiritual, que nos colocasse nessa postura de pensar, não. O outro não tem nenhuma razão no que está dizendo. Portanto, entra aqui e sai aqui. Volto a dizer, se no processo de passar por aqui e sair por aqui, doer um pouquinho, é normal. Nós somos humanos. As palavras nos sangram com a mesma intensidade com que um punhal pode sangrar um corpo. Sangram as nossas sensibilidades. Sangram aquilo que em nós é frágil. Então, não é nenhum problema você perceber que sangrou, que doeu ouvir aquilo que você ouviu, que doeu ler aquilo que você leu. Só que faça o exercício de racionalizar isso. Aquilo que o outro escreveu não é a sua verdade. Aquilo que o outro disse não é a sua verdade. Então, se o outro está dizendo, se o outro está escrevendo, é uma impressão que ele tem e que não deveria lhe incomodar tanto, porque você sabe que a sua verdade pertence a você. E você já está devidamente esclarecida de que aquilo que ele está caluniando você não corresponde ao que você sabe. Em última instância, minha gente, vale aquela regra. Os outros nos imaginam. Nós sabemos quem nós somos. E entre ficar com aquilo que o outro acha e Deus sabe, entre aquilo que Deus sabe a nosso respeito, eu não tenho dúvida de que vale muito mais a pena ficar com aquilo que Deus sabe de cada um de nós. Portanto, mantenhamos a nossa perseverança, mantenhamos a nossa atenção, mantenhamos a nossa sensibilidade aguçada para separar as ofensas das calúnias. Ofensas muitas vezes estão associadas a uma verdade que nós não queremos reconhecer. Calúnias são situações que os outros inventaram para nós, que, portanto, por não terem nenhuma conexão com a verdade, só vão nos incomodar durante o processo de passar, entre entrar aqui e sair por aqui. Se ofendeu, se doeu, presta atenção. Quem sabe o outro esteja lhe dando uma feliz oportunidade de você corrigir em si aquilo que chegou de uma forma que você não escolheria. Foi sendo ofendido que você sentiu o encontro com a verdade, foi doloroso, foi desagradável, mas também foi uma feliz oportunidade que você teve de avançar, de evoluir. Volto a dizer,
O grande desejo de cada um de nós, o grande empenho de cada um de nós, deveria ser sempre a evolução. Queremos alcançar a melhor versão que está à nossa disposição. Para isso nós somos religiosos. Eu sou cristão católico felicíssimo dentro do meu conceito de fé. O cristianismo fez sentido para mim. Não sei qual é a sua religião, mas eu sei que a sua religião tem instrumentais para lhe ajudar a chegar ao melhor de si mesmo. Ao melhor de si mesmo, ao melhor de si mesmo. É o que Deus quer de nós. Seja qual for a religião, o que nós precisamos entender é que ela precisará ser para nós um lugar, uma oportunidade para chegar ao melhor de nós. Eu, como cristão, digo, todos os encontros de Jesus foram para promover o melhor das pessoas que ele encontrava. Então, ainda que chegue por meio de uma ofensa, preste atenção. Antes de ficar bravinho, antes de recusar, não.